Aqui instrutor Alberto e gostaria de falar um pouquinho sobre a articulação. Então a articulação ela é dividida principalmente por número de ossos, que pode ser simples ou composto, ou seja, um osso ligado a outro ou mais de um osso ligado a outros ossos. E também existe o termo que a gente vai colocar nesse gráfico, que é uma função. Nesse eixo aqui nós vamos colocar histológico, onde o histológico vai ser o tecido conjuntivo, como ele é fixado, um osso com o outro, formando uma articulação. E nessa faixa horizontal, a gente vai colocar a funcionalidade desta articulação. Então, o que nós vamos ter? Histologicamente falando, nós vamos ter articulações fixas, ou seja, o tecido fibroso composto de um colágeno que conecta os ossos, ou ossos fixados por uma cartilagem hialina, que é onde se desenvolve o osso, principalmente na diáfise e sínfise, que nós veremos com mais detalhes, ou uma sinovial, onde existe uma cavidade articular e um líquido sinovial que reverte a cápsula, evitando o atrito e dando diferentes movimentos, que é limitado por um ligamento. Então, na funcionalidade, tá, nós vamos ter sinartroses, onde são aquelas chapas ósseas que são imóveis. Nós vamos ter anfiartroses, que são aquelas articulações com pouco movimento ou bastante limitado. E também teremos as diartroses, que são aquelas livres de movimento, com movimento que tem um movimento maior. Então, na histologia, teremos articulações, como eu tinha comentado, fibrosas. Teremos articulações cartilaginosas. E teremos as sinoviais. Isso. Então, o que a gente pode estudar juntando, tá, aspectos que sempre que a função e a histologia vão se juntar. Então, todas as articulações fibrosas também são as sinartroses, ou seja, aquela articulação que é fixa, que tem um tecido fibroso composto principalmente de colágeno, que é conectado aos ossos, elas são imóveis e não possuem cavidade articular. Então, são as suturas do crânio, por exemplo, que são aquelas lâminas, né? A gente também pode chamar as cavidades onde os dentes se encaixam na mandíbula ou na maxila, que são as golfoses. Também temos aqui aqueles dois ossos que são ligados por uma membrana interóssea, por exemplo, a fíbula e a tíbia, a una e o rádio. Também conhecidas essas regiões como sindesmoses. Nas anfiartroses, elas vão se ligar com a histologia cartilaginosa. Isso são aqueles ossos fixados pela cartilagem hialina ou uma fibrocartilagem, aonde tem pouquíssimo movimento, ele é bem limitado. Aqui a gente vai perceber que estão a sínfise púbica, a primeira costela,
com a conexão ali no manúbrio, a região external, a extremidade anterior das costelas com o externo e o tecido intervertebral. Já as diartroses, elas são articulações com movimento livre, aonde vamos perceber que todas elas são sinoviais. O que é a sinovial? É quando existe uma cavidade articular que o líquido sinovial que reveste a cápsula vai evitar o atrito. Então elas vão ter diferentes movimentos, porém elas são limitadas por um ligamento. Aqui a gente vai ter 6 tipos de articulações diferentes. O primeiro é a dobradiça, que vai ser o cotovelo, o joelho, o tornozelo, onde eles fazem flexão e extensão basicamente. Depois a gente tem um tipo que se chama selar. Então a gente vai ter a dobradiça, depois a gente vai ter o tipo que é a selar. O que é a selar? É aquela que se conecta, tipo uma sela de cavalo, onde a gente vai ter um movimento de flexão e extensão, e também abdução e adução. Elas estão principalmente no carpo e metacarpo, onde o polegar ele consegue fazer um movimento de flexão, mas ele também abre para as laterais, abduz e aduz. Também vamos ter, então, dobradiça, selar, e temos uma terceira que é a plana. Essa plana, ela também é considerada como deslize, onde o deslize é aquela região onde é que tem uma articulação, um espaço articular, uma cavidade articular mais plana. Então ela desliza, o osso desliza naquela região. A gente encontra isso bastante no acrômio clavicular. A gente encontra também nas regiões intercarpais, intertarsais, onde tem uma restrição muito grande por causa dos ligamentos, para que essa região, essa articulação, ela não saia daquele local ali, porque ela é muito plana, rasa. Então vai ter uma restrição maior de ligamentos. Então a gente encontra bastante ligamentos nessa região da articulação, onde é mais plana. Uma quarta seria a pivô, onde ela é bem limitada, mas principalmente ela faz um movimento de rotação, onde a gente vai encontrar isso na vértebra atlas e axis, C1 e C2, e o processo de rádio e una, onde faz a supinação e a pronação. Então, a número 5 seria as articulações sinoviais condilares, onde existe um processo de elipse, que se pode fazer um movimento de flexão e extensão e abdução e adução também, principalmente encontrado na região metacarpa e falanges também. E a última seria a esferoide, onde é o encaixe. Então nós vamos ter uma cavidade e daí vamos ter um encaixe. E esse encaixe aqui é onde vai ter mais movimento. Então a gente vai ter flexão, extensão, abdução e adução e também a rotação. Então nessas regiões, principalmente do quadril, onde o acetábulo e o fêmur se encontram, tem muito movimento. E também vai existir lá no ombro e na região glenoide. Então uma conexão muito grande ali naquela região, fazendo possibilidade de vários movimentos. Então esse é o resumo das articulações que nós vamos ter no nosso corpo, onde nós vamos ter a histologia e a funcionalidade se unindo para formar o movimento. Então, sempre que tiver uma fibrose, vai ter uma sinartrose, pouco movimento.
uma cartilaginosa, uma anfiartrose. Pouquíssimo movimento limitado por ligamentos. E também teremos articulações sinoviais e de artroses, onde existem mais de um plano para se mexer, para se movimentar, dando maior liberdade para aquela articulação. Ok, pessoal? Um abraço.